Olá, turma! Para finalizarmos essa discussão sobre teoria da comunicação, vamos falar um pouco sobre fala versus escrita, ok? A fala é a forma pessoal de expressão de cada indivíduo, que possui uma organização própria de pensamentos, ideias, opiniões. A fala segue as regras gramaticais da língua, mas deixa margem para a criatividade e diferenciação na comunicação em função de quem fala. Então, a fala, quando nós falamos em comunicação, a fala é um ato individual, ok? E nesse ato individual, não necessariamente nós estaremos falando o tempo todo de acordo com a norma padrão, por exemplo. Essa nossa fala, ela também será influenciada pelo contexto, pelas nossas vivências, pela nossa personalidade, pelo conhecimento linguístico que nós temos. Tudo isso irá influenciar nessa fala. Tudo isso será visto, né, será apresentado através dos níveis dessa fala. Se ela está dentro de um nível mais informal ou de um nível mais formal, esse nível da fala, né, ser considerado mais culto ou mais coloquial, será influenciado por todo o contexto, por toda a vivência. Nós não podemos exigir, por exemplo, que uma pessoa que não teve acesso à educação formal tenha um nível de fala culto, não é isso? Então, as vivências, o contexto em que aquela pessoa vive, irão influenciar nesses níveis de fala, certo? Dessa forma, como nós estamos falando em comunicação, nós podemos observar que a comunicação ela ocorre dessa maneira. Nós temos a linguagem, que é mais abrangente, que pode ser apresentada de forma verbal, não verbal ou mista, que são todas as manifestações de comunicação. Nós temos a língua, que já é mais restrita, é um conjunto de palavras que detém significado para um determinado grupo, não é isso? E dentro da língua nós temos o quê? A fala, que é um ato individual, certo? Então, a partir desses elementos, nós temos a comunicação, ok? Fala versus escrita, ou seja, oralidade versus escrita. Como é que isso acontece? A fala e a escrita, elas são duas modalidades da língua, não é isso? A fala é marcada pela matéria fônica, percebida através da audição, por exemplo. O que eu estou fazendo neste momento é falando, não é isso? Como vocês estão percebendo isso? Como vocês estão recebendo essas informações? Através da audição, não é isso? E a escrita ela é marcada por sinais gráficos convencionais, letras, acentos gráficos e sinais de pontuação, principalmente. Então, essas duas modalidades da língua, elas possuem algumas diferenças, não é? Além da diferença material, as modalidades terão particularidades derivadas das diferentes condições de produção. E é o que nós vamos ver aqui um pouco, né, sobre essa distinção entre oralidade e escrita. Porque se a gente for observar, muitas vezes a, a, a escrita de alguém está mais próxima da oralidade, por exemplo. A língua escrita e a língua falada não são opostas, ainda que tenham particularidades promovidas principalmente pelos diferentes tempos de planejamento e pelas várias formas de interação. Então, são duas modalidades diferentes, mas que não são tão opostas assim. Eu trouxe aqui até uma linha para que a gente pudesse observar um pouco nessa questão de língua falada e língua escrita. Como esses dois eventos ocorrem, né? Por exemplo, na língua falada, nós temos a conversação espontânea. A conversação espontânea é um exemplo de língua falada que vai estar mais próximo da informalidade, não é isso?
Ou seja, na conversa espontânea, nós não nos monitoramos, nós não temos essa preocupação de estar falando o tempo todo dentro da norma padrão. O debate regrado é um exemplo também de língua falada que já busca se aproximar mais dessa norma padrão, não é isso? A entrevista, a palestra já são outros eventos da fala que buscam ainda mais esse monitoramento de acordo com a norma padrão. E quando nós falamos na língua escrita, nós observamos que a tirinha nem sempre vai buscar estar de acordo com a norma culta. Muitas vezes há marcas da oralidade, né, da linguagem coloquial nas tirinhas. O e-mail, dependendo para quem, né, se envia este e-mail, pode ter algumas características da língua falada ou não. O texto literário já é uma produção que busca, né, ter um grau de formalidade bem maior. E o editorial é um exemplo de texto escrito que se enquadra dentro dessa norma padrão, ok? Então, eu trouxe aqui esta exemplificação para que vocês tentem observar também um pouco através dela que essa questão de língua falada e língua escrita, elas podem estar mais próximas do que a gente imagina, certo? Eu trouxe aqui um exemplo, né, dessa tirinha para que a gente possa observar como, através da escrita, busca-se alguns traços da oralidade, ou seja, a necessidade de entonação, né, no momento da fala, de alguns termos. Nós temos aqui o texto, né, que diz: meu laptop tem 8 GB de memória. Em meu smartphone, posso armazenar mais de 2 milhões de informações. Ainda posso transportar centenas de dados no meu pendrive, sem contar com as 10.000 músicas no meu iPad. E aqui, quanto cabe? Umas 3 ideias mequetrefes no máximo, e olhe lá. O que nós podemos observar aqui? Que por se tratar de um diálogo de uma certa forma informal, não é isso? O autor, ele busca produzir um texto que está muito voltado para a oralidade, para a língua falada. Ou seja, esses trechos destacados em negrito é exatamente os trechos que o menininho vai estar falando de uma forma mais forte, né? Vai buscar uma entonação exatamente para destacar a importância deles, né? Porque a gente observa que aqui ele está exibindo muito tudo que ele tem de tecnologia, ou seja, ele é uma pessoa que tem laptop, tem smartphone, tem pendrive, todos eles que armazenam muita coisa, não é? E isso ele vai buscar mostrar para a menina o quanto esses aparelhos tecnológicos que ele tem são bons e armazenam muita coisa, através da entonação. E essa entonação a gente pode perceber que ela acontece com essas palavrinhas em negrito, certo? Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos um texto que está escrito, mas que se aproxima bastante da oralidade, da língua falada, certo? E aqui nós temos um outro texto que diz: a distância separa dois olhar, nunca dois corações. A distância separa dois olhares, na verdade, né? Nunca dois corações. Perdoar é fácil, difícil é esquecer. O que que nós podemos observar também? É um texto que está na língua escrita, porém se aproxima bastante da língua falada, se aproxima bastante da oralidade, não é isso? Como nós podemos observar isso? Através da ausência de acentuação gráfica em algumas palavras,
sílabas que são separadas de forma inadequada. Observe que até no momento da leitura eu tive uma dificuldade, não é isso? Por quê? Porque nós temos aqui o O, o L, o H, o A e o R, mas o ES, para formar a palavra olhares, ficou lá embaixo. Então, assim, as sílabas aqui estão separadas de forma inadequada. E em relação à ortografia também, não é? Ou seja, há algumas palavras que não estão escritas de acordo com a norma padrão. E diante disso, nós conseguimos observar que, por mais que seja um texto escrito, ele se aproxima bastante da língua falada. Até porque eu costumo dizer uma coisa para os meus alunos, para as minhas alunas. Português é uma língua que nós falamos uma coisa e escrevemos outra. Por exemplo, a gente fala gente, mas a gente não escreve gente, a gente escreve gente. E assim muitas palavras. Por isso que é tão difícil para a criança, quando ela está nessa fase de aquisição da escrita, ela conseguir diferenciar todas essas questões no momento da escrita, porque é uma língua muito difícil a nossa. A gente pronuncia as palavras de uma determinada forma, mas na hora de escrever, nós escrevemos de uma outra forma. Então, por exemplo, até a forma como foi utilizada aqui, né? Foram escritas as palavras fácil e difícil. Nós falamos fácil, que pode dar a ideia de que é uma palavra escrita com O, falamos difícil, que também pode dar uma ideia de que é uma palavra escrita com O, mas não são escritas com L, não é? L com som de U no fim. Então, assim, para uma pessoa que não teve acesso por muito tempo, né, à educação formal, ou que possui mesmo uma série de dificuldades em relação à escrita, é muito difícil escrever algumas palavras exatamente por isso, porque no português a gente fala de um jeito e escreve de outro. Por isso que às vezes é importante também a gente observar um pouco essas distinções em relação à língua falada e à língua escrita, ok? Essas foram as referências utilizadas e um abraço virtual a todos e todas.